Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique de pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés? Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, veja o versículo 12: falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Na semana passada nós começamos a lidar com esse texto com o título Preconceito, Discriminação na Igreja. Sim, nós estamos falando dos cristãos. E é de novo importante a gente apontar aqui o pecado da discriminação e o pecado da parcialidade. A gente às vezes tem outras palavras para parcialidade. Preferência. Parece mais bonita, né? Preferência. Mencionamos inclusive um texto fundamental nesse assunto, paralelo ao de Tiago, Romanos 15, 7. Portanto, acolham uns aos outros, bilateral. Acolher e ser acolhido. E aí a referência, a base, o motivo para a gente fazer isso é como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus Pai. Então a igreja é essencialmente um povo acolhedor, porque Cristo nos acolheu. Amém? A igreja é um povo acolhedor. Aliás, a gente vai ter uma oportunidade bonita agora na conferência, daqui a 2 semanas, de ser um povo acolhedor.
Embora a gente já deva viver isso na comunidade, quando conhece as pessoas e deseja se envolver com elas, a gente também pratica acolhimento com o estranho, o diferente, o que a gente nunca viu. Eu sei que a gente tem um pouco de insegurança nesse sentido. Como é que eu vou ser recebido? O que a pessoa vai achar? Mas acolhimento tem a ver com isso. A pessoa chega aqui a primeira vez, não conhece nada, não sabe nem onde sentar direito, e a gente acolhe essa pessoa, recebe ela. É na igreja local que devemos ver Jesus destruindo as barreiras do preconceito e da parcialidade. É exatamente no nosso meio que é possível a gente perceber quem é conhecido e quem é estranho, para a gente notar então o estranho e acolher o estranho. Por isso que existe igreja local, por isso que no Novo Testamento existiam listas de crentes, de viúvas, de pessoas que precisavam de auxílio. As pessoas eram conhecidas na sua comunidade local, não eram pessoas que entravam e saíam e que não tinham relacionamento com ninguém. E é por isso que quando chega entre nós um visitante, nós deveríamos notar. Deveríamos perceber de pronto. Não vi essa pessoa, não conheço. Como é que você está? Primeira vez que está aqui? Posso ajudar? Às vezes até posso te apresentar o pastor, porque às vezes eu estou aqui atendendo alguém, não consigo ser rápido para chegar lá na saída. Mas essa é a ideia da comunidade cristã e do ofício que cada um de nós tem como cristãos de acolher, receber, ser comunidade. Note esse texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 9, citado na semana passada inclusive. Esse é o novo mundo que nos espera, que já começou e a gente caminha em direção a ele. É o mundo em que aqui os 4 seres viventes e os 24 anciãos em Apocalipse cantam, o texto diz, um novo cântico. Alguma coisa mudou. O que eles dizem? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem. Olha a inclusividade aqui, de toda tribo, língua, povo e nação. Olha, se a gente vai ter esse vislumbre um dia, nós já começamos a trabalhar agora com o que a gente vai ter plenamente lá na frente. Isso aqui ajuda o nosso foco, calibra o nosso horizonte para a gente viver da maneira como Deus vai consumar tudo. Toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, fé em Cristo e favoritismo são coisas incompatíveis. E agora eu estou usando outra palavra sinônima de parcialidade. Não podemos discriminar alguém, inclusive, com base na sua aparência externa, cor, condição social. Porque Deus já nos mostrou nas Escrituras que Ele vê o coração. É certo que fisicamente alguma coisa a gente tem da imagem e semelhança do Criador. Certamente. Um dia a gente vai descobrir isso. Mas essencialmente, imagem e semelhança do Criador significam atributos da divindade que nos foram compartilhados, de alguma forma, ainda que parcialmente, e que nos tornam semelhantes, identificados. E Deus está dizendo a Davi, ao seu pai, à sua família, que Deus não é como um homem. Deus vê o coração. 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 Deus vê o cora
E daqui a pouco alguém, por aparência diferente da nossa, linguagem diferente da nossa, condição social diferente da nossa, a gente exclui. Tem medo, não é nem por maldade, aspas, mas a gente simplesmente tem medo, insegurança e afasta. Uma forma de conter essa nossa tendência, infelizmente natural, a sermos parciais, Tiago aqui nos orienta. É fixar os nossos olhos em Jesus, a quem Tiago chama no versículo 1, o Senhor da glória. Somente Cristo tem toda a glória. Acabamos de ler a carta de Paulo aos Coríntios, a Ele somente seja a glória. Assim você se aproxima com alegria, e há uma pergunta, daqueles que são diferentes de você, ou você é daquelas pessoas que, diante de um diferente, saem de fininho. Por isso, na semana passada, começamos a ver os 4 motivos que Tiago nos dá para a gente ser acolhedor. O primeiro deles, visto na semana passada, é que parcialidade, isso é bem importante, não reflete a graça de Deus. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, de que Deus nos aceitou quando estávamos falidos, não tínhamos nada para oferecer, nenhum valor, mortos em delitos e pecados, rebeldes, idólatras, sem temor de Deus. Esse é o primeiro motivo que Tiago elenca aqui. Parcialidade não é reflexo da graça de Deus, é de um outro lugar que ela vem. E agora então eu quero me deter no segundo motivo. Em segundo lugar, Tiago vai dizer que não podemos discriminar porque parcialidade não reflete, atenção, o reino de Deus. Primeiro motivo, não reflete a graça, agora não reflete o reino. Ou seja, versículo 5 de Tiago, não apenas muitos dos pobres são ricos em fé, veja a graça aqui. Veja a graça aqui, conforme o que lemos na primeira carta de Coríntios. Os pobres foram ricos em fé, foram agraciados com uma riqueza de fé. Mas não só isso, o texto diz no versículo 5 que eles são considerados herdeiros do reino. Herdeiros do reino. Meus irmãos, no reino de Deus tudo é virado do avesso. No reino de Deus tudo é virado do avesso, é diferente. E é bom que seja. Deus inverteu a posição dos cristãos pobres. Lucas capítulo 1, versículo 53, o texto diz: Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É claro que o tema aqui não é só sobre bens materiais ou condição social, mas há uma inversão das coisas no reino de Deus. A gente tem que ter cuidado quando a nossa mentalidade ainda não foi cambiada, renovada, transformada, porque ainda funcionamos num ritmo sistêmico, secularizado. Tiago está dizendo que não só a graça não tem a ver com favoritismo, mas ser parte do reino de Deus também não condiz com alguém que discrimina. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E um dia, meus irmãos, a verdade acerca dos mais honrados filhos de Deus vai ser revelada por completo e com certeza teremos muitas surpresas.
Sim, porque o nosso imaginário é formado majoritariamente por valores de sucesso deste século. E eu temo pela surpresa que a gente vai ter. Pode muito bem ocorrer que alguém, numa atividade aparentemente simples aos nossos olhos, de cultura simples, de instrução modesta, pode acontecer que uma viúva solitária receba mais honra do que um pastor famoso. A chance é muito grande disso acontecer. Aliás, o próprio Jesus disse: guardem-se de receber galardão ou saudação nesse mundo, de exercer a justiça de vocês diante dos homens, de outra sorte não a tereis junto ao vosso Pai Celeste. A igreja, portanto, deveria ser uma embaixada do reino de Deus. Além de ser uma comunidade de pecadores, isso é verdade, e os discípulos de Jesus mais próximos nos mostram isso. Por um outro lado, a igreja também é um lugar que representa o reino de Deus, seus valores, sua missão, suas virtudes. Ou seja, a igreja deveria ser uma embaixada do reino de Deus. É como se aqui, nessa comunidade do caminho, nós pudéssemos falar em nome de Deus, do reino de Deus, e dar testemunho dos seus valores. Alguém que entrasse aqui, ouvisse alguma coisa a respeito de Deus, alguma identidade clara de Deus aqui tivesse presente, por aquilo que fazemos, falamos, ou como nos relacionamos. É preciso manifestar o reino ao mundo, mostrando que esse reino é diferente. Um exemplo bastante claro a respeito disso é lidar com o jeitinho brasileiro, as meias verdades entre nós, a atitude de dar o tapa e esconder a mão, coisas que a legislação nem sempre abarca, mas que refletem um jeito não nascido de novo, de funcionar, pecaminoso, carnal. Então preste bem atenção nesse sentido e cito essas questões como exemplo, jeitinhos entre nós, pessoas que eventualmente querem um tratamento diferenciado, que não se submetem a uma regra geral, meias verdades. Sabe quando você tem a oportunidade de dizer a verdade e silencia e acha que isso não é mentira, porque sabe que se falar vai dar problema, vai dar um estresse, alguma tensão, e você então se cala. Só que isso repetidamente vai trazer consequências. Não assumir os erros, isso é próprio deste século. Somente na igreja é possível encontrar um pobre, sem educação formal, mas maduro na fé, ensinando um médico brilhante ou um professor universitário. Por que não? Por que não? Por isso que a igreja não é lugar de elitismo. E mais, intelectualidade cristã não deveria ter a ver com elitismo. A intelectualidade cristã devia redundar em adoração a Deus, e não egocentrismos inflados. Por que estudamos a Escritura? Por que valorizamos a palavra de Deus? Por que o culto abre com a leitura bíblica? O culto continua com a leitura bíblica e depois tem a exposição bíblica, porque a única coisa que pode mudar qualquer pessoa aqui dentro é a palavra de Deus. Não é um programa que eu ponha em prática. Você pode ter certeza disso. Não é um jeito de administrar. O que pode mudar os corações humanos se chama a palavra de Deus, que carrega a autoridade de Deus e carrega o poder de Deus. Esses dias eu estava até pensando, Senhor,
Aviva a nossa comunidade, derrama sobre ela o teu Espírito. E nessa minha reflexão me veio uma contra pergunta: mas e se o Espírito é dado para essa comunidade, mas o coração da comunidade não é transformado? O que ela vai fazer com esse poder? Sabe, se essa comunidade é empoderada do jeito em que ela vive, o que eu vou fazer com esse poder recebido? O que acontece aqui nesse contexto da carta de Tiago? Os ricos estavam maltratando os pobres. Veja o versículo 6. Vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que os arrastam para os tribunais? Então, Tiago aqui repreende os ricos por agirem como não convertidos. É literalmente isso. Não estão agindo como embaixadores do reino. Deveriam estar honrando o povo de Deus, mas não estão. E não estão representando o nome de Cristo. Veja o versículo 7. Veja o versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? A igreja hoje pode destratar pobres de muitas maneiras. Por exemplo, não plantar igrejas em lugares mais carentes. Ignorar que essas pessoas em lugares mais carentes também precisam ouvir o Evangelho. Não levar os pobres em consideração e focar apenas em outras programações na igreja. Não dar aos pobres oportunidades iguais de também ensinarem e liderarem na igreja. Deixar que os ricos assumam as decisões da igreja. Isso é muito sutil, muito delicado. A gente tem que falar sobre isso. E tem que ter muito cuidado. E pedir que Deus sonde o nosso coração para a gente não deixar de fazer essa autocrítica. Isso é muito sutil. Então, a parcialidade não reflete a vida de um embaixador do reino de Deus. Terceiro motivo que Tiago dá: a parcialidade, a partir do versículo 8, não reflete a lei de Deus de amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Como cristãos, temos um nome real. E temos de viver conforme a lei do nosso rei. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é o que a lei nos apresenta. Jesus nos ensina que estrangeiros e inimigos estão entre esses próximos. Isso significa que nos é absolutamente proibido discriminar qualquer um que entre por nossas portas, não importa a sua aparência ou origem. Veja o versículo 9. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Ou seja, Tiago está dizendo: ignore isso, não lide com isso, e você está violando toda a lei de Deus. Versículo 10. Não é um assunto periférico, entende? Você está indo contra a natureza de um Deus que acolhe. A lei é uma só e está totalmente ancorada no amor a Deus e ao próximo. Não acolher e amar o nosso próximo é uma ofensa a Deus, pois foi Ele mesmo quem promulgou essa lei. Muito interessante o versículo 11, como o Tiago aqui é didático.
Veja o que ele diz. Aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ou seja, aquele de quem emanam os mandamentos também diz para não discriminar e convida a gente a acolher. Cuidado com a seletividade. Isso eu quero, isso eu não quero. Aí a gente está fazendo de Deus um ídolo e não deixando Deus ser Deus. Aliás, isso é muito importante, essa expressão também ordenou. Às vezes, o problema da heresia não é que a Bíblia é deixada de lado, mas a gente abandona trechos, partes, ou eleva princípios em detrimento de outros e acaba esquecendo que o Deus que disse isso também disse aquilo. Sim, Deus salva pela graça por meio da fé, sim, mas Deus também diz que não vivamos mais como vivíamos outrora, que vivamos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Tiago também quer que os cristãos não se esqueçam de que prestarão contas das suas palavras e obras. Acho que esse é um assunto também entre nós que precisa amadurecer. A gente se esquece que pecado a gente confessa. E a gente vai elevando a vida. E vai dizendo, o tempo vai curar, o tempo vai resolver. Pecado a gente confessa, chama pelo nome que ele tem, pecado. E confessa. 1 João diz exatamente isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se você vai cometendo seguidamente pecados, e isso vai se tornando rotina, você está se habituando a vícios. E os vícios pegam. Até que você começa a chamar erro pelo nome próprio. Atraso é atraso. Você combinou com alguém e não chegou no horário, você tem que se desculpar. Não, você começa a dizer isso, aquilo outro. Você não está se dando conta, mas está aprendendo a mentir. E a não assumir o seu erro. É numa coisa simples assim, ordinária da vida, que a gente começa a se acostumar com vícios. Há uma prestação de contas aqui que Tiago nos mostra. Portanto, o texto diz, devemos falar e agir, versículo 12, tendo o julgamento de Deus em vista. Vamos ser julgados pela lei da liberdade. Eu acho que a gente foi para um lado tão extremado hoje da graça, que a gente esqueceu de ter um cuidado um pouco maior com a nossa vida. Não pense que esnobar os pobres, ou qualquer outra pessoa, por qualquer motivo, seja algo pequeno aos olhos daquele que acolhe e que é santo. Porque se você destruir, se você for um obstáculo a um pequenino, você está descaracterizado enquanto embaixador do reino. O texto diz que seremos julgados pela lei da liberdade. Sendo bem claro, somos cristãos não por causa do desempenho que a gente tem, não por nossas obras, mas em virtude do que Cristo fez. Não há condenação para os que estão em Cristo, mas isso não quer dizer que a lei foi deixada de lado. Estava ali agora, na classe com os nossos candidatos a membros e batismo. Não tem mais num lugar sequer uma cadeira vaga, estava lotado. E eu dizia exatamente isso. Agora, nascidos de novo em Cristo, a lei para nós não tem esse caráter de condenação, mas tem um caráter de instrução, até que a gente
haja de forma pecaminosa, a lei se impõe sobre nós no sentido condenatório, abominando o erro, repreendendo o mal e convidando você ao arrependimento. Agora, em Cristo, com a lei, temos um novo relacionamento. A lei não é mais uma ameaça ou um fardo. Agora, com o coração regenerado e habitado pelo Espírito Santo, a lei se torna uma referência por onde a gente tem que caminhar. E quem é esse Deus que nos chama e redime para vivermos para Ele? Por isso que os mandamentos dados por meio de Moisés estão completamente em vigor. É a lei moral de Deus. Deus nunca mudou. O que se fez a respeito deles foram interpretações equivocadas, casuísticas. Jesus retoma a lei no Novo Testamento e até amplia o seu sentido e nos convida a obedecê-la. Não, agora a vontade de Deus é algo que buscamos de forma alegre pela regeneração do Espírito e no poder do Espírito Santo. Por isso, irmãos, para o cristão, a obediência é libertadora. Para o que não é nascido de novo, a lei é um fardo, um peso, uma barreira, um limitador. Mas para aquele que está libertado do pecado, a obediência é libertadora, porque o pecado é escravizante. O personagem digno de pena nessa metáfora aqui de Tiago é esse recepcionista, talvez um diácono, que bajula o rico quando o rico chega no templo, dá para ele um lugar especial. E o que Tiago está dizendo é que esse diácono está escravizado por esses valores, por esse tipo de atitude discriminatória, bajuladora, interesseira. Se praticarmos amor verdadeiro para com o próximo, haveremos de experimentar liberdade verdadeira. Na prática cruel da escravidão, meus irmãos, os escravos não eram os únicos escravizados. No fim das contas, os donos de escravos, promotores da escravidão, eram os verdadeiros escravos. Escravos do pecado, do abuso, da manipulação do outro, da obtenção de lucro com o outro, do descaso, da indiferença, do massacre. Quando você vive uma vida de obediência habilitada pelo Evangelho no poder do Espírito Santo, você busca ser livre de toda a prisão e cadeia que te oprime e oprime os outros. Você serve em amor. As maiores críticas à igreja brasileira ultimamente têm sido essas de que ela se tornou mais um projeto de poder. Ela entrou no mesmo mercado onde tudo é comprado e vendido. Ela tão somente oferece um outro produto. Mas nós não somos assim. Jesus disse: entre vocês não é assim. Que Deus nos ajude. Por fim, em quarto lugar, a partir da fala aqui de Tiago, justificando por que não podemos ser parciais, Tiago diz que a parcialidade não reflete a misericórdia de Deus para conosco. Tiago conclui, versículo 13: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele inverte a bem-aventurança de Jesus, qual seja: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Tiago aqui vai afirmar o oposto, em outras palavras: malditos são os sem misericórdia, porque não alcançarão misericórdia.
Se os ouvintes de Tiago continuassem a demonstrar parcialidade, eles então se deparariam com um julgamento também sem misericórdia ao final de suas vidas. E talvez com isso provando que essas pessoas nunca possuíram uma fé salvadora. O Senhor está questionando a salvação pela fé e pela graça? Não, eu estou questionando se de verdade nós cremos nessa salvação tão somente pela fé e graça. Eu estou perguntando se a gente não banalizou hoje o amor de Deus, e teve um custo muito alto a ponto do Filho ir para uma cruz. Estou perguntando se hoje a gente não simplificou a questão do amor de Deus para com pecadores, de uma tal maneira que a gente conduz hoje nossas vidas. Sem temor diante do nosso Deus e sem cuidado algum. Não foi aqui que Tiago também vai criticar a fé sem obras? E aí então ele vai dizer, se não tem obras, tem que ir lá e buscar onde está essa fé. Este é o ponto. Então, a missão de um pastor, a missão dos irmãos numa comunidade não é impor sobre os outros fardos, deveres e obrigações de modo a controlar a comunidade. A pergunta que se tem que fazer é: onde está o amor? Onde está a fé? Versículo 13 ainda, Tiago conclui esse texto perguntando, mas também afirmando: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os atos de misericórdia dos cristãos farão com que eles sejam vindicados no julgamento final. A misericórdia de Deus neles resulta em atos de misericórdia da parte deles. E eles haverão de resistir a esse julgamento final que Tiago nos apresenta. Meus irmãos, é impossível tratar os outros com compaixão e graça sem antes acolher a graça de Deus em nosso próprio coração. E eu acho que é aqui que a gente tem uma enorme dificuldade. A gente não se acha tão pecador assim. Consequentemente, não se acha tão carente da graça de Deus assim. Consequentemente, é condenador dos outros e não tem misericórdia. É impossível tratar os outros com compaixão e graça sem antes acolher a graça de Deus em nosso próprio coração, viver de acordo com a cosmovisão do reino, praticar o verdadeiro amor ao próximo e refletir a maravilhosa graça de Deus nas nossas vidas. Em seu comentário ao livro de Romanos, o professor Michael Bird, usando o termo gracismo, um termo cunhado por David Anderson, desenvolve uma aplicação da ênfase de Paulo na unidade entre cristãos, judeus e gentios. Preste atenção. Olha o que ele escreve. Gracismo significa estender favor aos outros, independentemente de cor, classe ou cultura. Sim, ele responde, eu sei que gracismo soa cafona demais, mas não deixa de expor a verdade. Gracismo quer dizer que jamais se pedirá a alguém para sentar-se no banco de trás da igreja. Gracismo significa que não podemos dizer iguais, mas separados. Gracismo quer dizer que nós deliberadamente queremos comunidades multiétnicas e interraciais. Gracismo implica que nós, pecadores, agora reconciliados com Deus, somos chamados a ser agentes de reconciliação. Olha o nosso Brasil polarizado.
Nunca vi tanto ódio, tanta amargura, tanto ressentimento. Todos os aspectos do gracismo promovem a desconstrução de todos os sistemas de castas. Gracismo significa que a graça deve ser tanto pregada aos outros quanto colocada em prática com os outros, numa vida comunitária, numa vida em que você pratica a hospitalidade cristã, e de preferência aos que menos te podem retribuir. Gracismo implica que a maneira incisiva e eficiente de derrotar nossos inimigos tribais é fazendo deles nossos irmãos e irmãs em Cristo. Meus irmãos, podemos viver como gracistas por causa da graça de Jesus compartilhada na cruz. Se tivermos nossa origem espiritual sempre presente, atual em nossos corações, seremos o povo da graça. Fomos gerados em graça. Amaremos uns aos outros e demonstraremos gratidão. Pense um pouquinho na murmuração que se repete em nossos lábios. Pense um pouquinho na insatisfação do nosso coração. Pense um pouquinho na falta de gratidão por tudo que Deus fez. A resposta adequada à graça derramada em nós mediante Cristo é estender essa mesma graça aos demais. Não os que a gente escolhe, mas aqueles de quem podemos nos fazer próximos. Começando aqui dentro, começando no nosso condomínio, bairro, lugar de trabalho. Aqueles que verdadeiramente acolhem a graça do Evangelho no próprio coração, tornam-se acolhedores, hospitaleiros, gratos, generosos, alegres. Vejam algumas características da pessoa que acolhe. Ela é hospitaleira, ela gosta de receber pessoas em sua casa, gosta de servir, ela tem gratidão, ela é generosa, ela enxerga e quer ajudar. Aliás, eu louvo a Deus pelas irmãs que ajudaram aqui ontem. É incrível, pela atitude de algumas pessoas que Deus assim move o coração para servir. É uma coisa assim constrangedora. Mexe com a gente. Como isso é bonito de ver. Você não precisa falar nada, você não precisa dizer nada. A pessoa está fazendo aquilo ali para Jesus, ela está ali alegre de poder ajudar e servir. E isso é bonito. A pessoa que é acolhedora é uma pessoa alegre. Crentes não se assemelham uns aos outros apenas no aspecto criacional, porque são imagem de Deus. Eles também não herdam somente de Adão essa natureza pecaminosa. Isso também é verdadeiro. Mas como cristãos, Efésios diz que somos um em Cristo. Isso é um mistério. Uma só família. Um povo de um só espírito, de uma só fé. Paulo vai dizer, inclusive, em Efésios 2,13, nós, gentios aqui, somos os que estavam longe, mas que foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Eu e você, meu irmão, estávamos longe e fomos aproximados. Tal unidade é um milagre, é extraordinária. Jesus é capaz de unir aqueles que compram roupas em lojas de grife e aqueles que compram em brechós. Ele pode unir atletas e nerds, artistas e políticos, introvertidos e extrovertidos e até mesmo colorados e gremistas. Espero que você tenha ficado bem ontem à tarde. Aliás, eu notei a ausência dos homens aqui ontem à tarde de uma maneira assim
Era reunião de mulheres, eu sei, mas era eu, Fernandinho, Marcel e o Ferrão. E umas 80 mulheres aqui. Notei a ausência, evidente. Quando vemos o mundo com as lentes do Evangelho da Graça, nos tornamos acolhedores. E aqui eu concluo com uma citação. O pastor Ray Ortlund Jr. tem mais de 70 anos e se fala muito dele como alguém que contagia com a paixão cristã. Certo domingo ele fez uma poderosa saudação durante um culto da sua igreja pela manhã. Apoiado no púlpito, falando num tom sincero, caridoso e gracioso, ele disse assim, aspas, sejam bem-vindos à igreja. Há algo, no entanto, que eu quero que vocês saibam, ele diz. Provavelmente vocês devem ter notado quando entravam pelas portas, que aquelas portas ali estão pintadas em vermelho. Essa é uma antiga tradição cristã que reflete o fato de entrarmos na igreja através do sangue de Cristo. No mundo lá fora, onde vivemos o resto da semana, nós nunca estamos à altura de Cristo. Nossas vidas nunca estão completas. Jamais pertencemos perfeitamente, então entramos na igreja através da obra de Cristo na cruz. Mas o que há de tão diferente aqui? Ele responde, a razão pela qual pertencemos. Nós adentramos uma completude pronta, conquistada por Cristo. Uma família, por esse motivo podemos ser frágeis e honestos conosco e uns com os outros. Mas podemos dizer, nós somos quem Deus diz que a gente é. Nós somos povo de Deus e família de Deus pela graça do Evangelho. Ele continua nessa saudação bonita. Sejam bem-vindos. Assim, aos que estão cansados e querem repouso, aos que choram e anseiam por consolo, aos que falharam e querem encontrar força, aos pecadores que precisam do Salvador. Esta igreja abre as suas portas vermelhas no nome de Cristo, o amigo dos pecadores. Sejam bem-vindos. Alegro-me por estarem aqui. É evidente que é uma postura de acolhimento que nos constrange. Mas a gente pode pensar também em outras palavras e de outras maneiras a postura de acolhimento que cada um de nós aqui pode manifestar em relação ao outro e também a quem nos visita. Que bela forma que esse pastor adota de aplicar o convite de Paulo. Acolham-se uns aos outros, Romanos 15:7, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Apenas imagine o quanto essa disposição de espírito multiplicaria se fosse vivida por milhões de cristãos ao redor do mundo. Tal graça e hospitalidade refletem o ministério de Jesus, que não tinha problema em acolher marginalizados, mas ao contrário, condenava o oposto. Nós podemos dizer, quando tive fome, Jesus me satisfez. Quando tive sede, Jesus me deu água viva. Quando estive nu, Jesus me cobriu com a sua justiça. Quando não tinha onde dormir, Jesus me acolheu. Quando estava preso, Ele me visitou, doente, me curou. Quando não tinha direito de me sentar à sua mesa, Ele fez de mim seu filho e me deu lugar ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, já que você foi acolhido de tal forma pela glória do Senhor, seja um membro de igreja que acolhe os outros, sem preconceitos, nos cultos, nas reuniões nas casas,
na sua casa. Finalizo com algumas sugestões práticas para você tornar esse tema não só objeto de sermão, mas de prática de vida. Reflita com regularidade em como Cristo acolheu você de forma gentil e graciosa. E pense no chamado que você tem para fazer o mesmo com os outros. 2. Peça a Deus que sonde o seu coração e lhe mostre qualquer preconceito, orgulho que há em você. Mas não se contente com a primeira resposta, mergulhe mais. Ouça a sua esposa, ouça os seus filhos, ouça quem conhece você. A única coisa que tem a perder nessa história toda é o pecado que está enredando você. Portanto, arrependa-se. Chame pelo nome o que é pecado. E deixe Deus transformá-lo, fazendo você mais parecido com Jesus. 3. Nos cultos ou reuniões da igreja, esteja atento àqueles que estão sozinhos. Um dia eu tive que ouvir de uma querida irmã que ela veio a 3, 4 cultos nossos e ela ficou numa cadeira sozinha. Evidentemente, ninguém está resolvendo a situação toda com a falta de acolhimento da igreja. Mas a autora Rebecca McCollin nos traz 3 regras para uma boa receptividade. 1. Uma pessoa sozinha em uma reunião é um alerta. 2. Os nossos amigos podem esperar. Ou você acha que termina o culto, eu chamo a Carolina aqui, o Felipe, vamos bater um papo? Ou meu pai, minha mãe. Uma pessoa sozinha num culto é um sinal de alerta. 2. Os amigos podem esperar. 3. Não só acolha o visitante, mas apresente ele aos demais. Que todos nós tenhamos oportunidade, queridos, de ser missionários na igreja local. Aqui é um bom começo. Não vá ao culto público como um espectador que vai a um show. Vá como um ministro ávido por abençoar e acolher. 4. Considere fazer parte de ministérios envolvidos com hospitalidade. Repito, porque senão esse sermão ele fica na nossa memória, legal, assunto interessante. Nossa igreja tem grupo de recepção. Aliás, a gente está precisando de mais gente para trabalhar, inclusive durante a conferência. Aliás, sábado que vem, 9 da manhã, a gente vai ter uma reunião aqui presencial com todos que querem colaborar na conferência, e vai ser um período de oração também pela conferência. Convido a todos vocês. Mas a gente às vezes tem escassez de pessoas para serem recepção. Nós temos uma equipe de professores também enxuta. Se faltar alguém e ficar doente, complica. Temos uma equipe de limpeza. Não subestime a importância desses ministérios. Aqui que eu quero falar sobre a surpresa que a gente pode ter. Ao colocar a hospitalidade em prática, você, sem palavra alguma, pode estar refletindo como ninguém o caráter de Deus, o enredo das Escrituras, e demonstrando o fruto do Evangelho no seu coração. Último, 5. Ore para que você e seus irmãos
reflitam verdadeiramente o ministério de Jesus, amigo de pecadores. Ore para que nós que fomos acolhidos no reino de Cristo, coloquemos em prática a graciosa hospitalidade cristã.